Colocar. Então, hoje, algo que ministrou muito no meu espírito hoje foi Isaías 61. E aí eu falei, meu Deus, por que falar disso, né? É um negócio meio complicado, tipo, eu não domino muito bem esse negócio, essa coisa aí dos costumes, da história, mas eu queria muito compartilhar com vocês, porque já é algo que Deus vem ministrando no meu coração já há vários meses, sobre Isaías 61. Mas eu não vou usar a passagem de Isaías 61. Eu vou usar uma passagem do Novo Testamento, onde essa passagem de Isaías é citada. Na verdade, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê várias vezes as passagens do Velho Testamento sendo citadas pelos apóstolos, por Jesus, etc. Então, um problema que eu tinha, e eu acredito que muita gente, quando está entrando na fé e tal, a gente se apega muito ao Novo Testamento. Só que com o tempo, né, com a passagem do tempo, nós, como cristãos mais maduros, nós temos que desenvolver um interesse também de estudar, de entender o Velho Testamento também, para a gente ter uma figura, uma foto, né, como a gente fala em inglês, a foto maior, né, uma grande foto, para a gente ter a foto maior daquilo que é o mover de Deus, daquilo que é o caráter de Deus, como Deus trabalha, como Deus fez, como é que eu sei que Deus vai fazer na minha vida, baseado naquilo que Deus já fez. Aleluia! Glória a Deus. Então, a passagem que eu peguei hoje para a gente estar começando a destrinchar porque eu acho que eu tenho muito isso, assim, de trazer alguma coisa para a gente estar destrinchando, olhando. Talvez eu não seja aquela pessoa que vai trazer uma palavra de encorajamento ou aquela palavra profética, mas eu gosto de trazer, eu sou professora, né? Então eu gosto de trazer algo para a gente estar explorando juntas. E eu tenho certeza que esse é um dos chamados que Deus tem sobre a minha vida. Porque o verdadeiro professor, ele não ele não pega e te entrega algo pronto. O verdadeiro professor, ele te incita a explorar algo e entender, criar o seu próprio entendimento. Então, hoje eu venho trazer essa exposição do texto. Está em Lucas 4, do versículo 16 ao 21. Diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou, segundo o seu costume, no dia de sábado, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, aleluia, para libertar os oprimidos e proclamar um ano aceitável, algumas versões dizem favorável, do Senhor. Então ele cerrou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Imagina, gente, Jesus. É só de imaginar, é muito bom. E aos olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus. Então, eles foram para uma sinagoga, né, pequenininha, e ali Jesus se revelou, né, como aquele que iria cumprir, né, as escrituras. Glória a Deus. E o que eu quero falar com vocês hoje, o tema da nossa conversa hoje é vivendo o ano favorável do Senhor em nossas famílias. Diga assim comigo: eu estou vivendo, não eu vou viver, tá? Diga comigo assim: eu estou vivendo o ano favorável do Senhor na minha família. Glória a Deus. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que há um tempo determinado. Jesus, ele é Deus, não é mesmo? Ele é Deus. E ele esperou o tempo determinado para chegar ali naquela sinagoga. Ele poderia ter chego ali naquela sinagoga em qualquer outro sábado, mas ele teve que esperar o tempo determinado para então ler aquele rolo que foi entregue a ele e
e falar: hoje se cumpriu diante de vós o que vocês acabaram de ler. Então, é, porque Jesus veio e cumpriu, o ano favorável do Senhor é agora. Eu vou explicar isso melhor para vocês. O ano favorável do Senhor é agora. Por isso que nós temos hoje autoridade para dizer: hoje se cumpriu. Eu estou vivendo o ano favorável do Senhor. Aleluia. Agora vamos voltar um pouquinho lá na história. Eu vou tentar explicar. Se não ficar muito legal, tá, gente? Depois vocês jogam no Google aí, vocês vão entender melhor. Mas eu vou tentar explicar conforme eu tenho o entendimento. Havia duas coisas que a gente pode chamar de um ano favorável do Senhor. Um era o ano sabático e o outro era o jubileu. O jubileu acontecia a cada 50 anos e ele era uma celebração maior. E o sabático, ele acontecia a cada 7 anos. Agora vamos ler o que é o ano sabático aqui, rapidinho para vocês entenderem. O sabático, tá, tem outras menções, mas tem uma passagem em Êxodo 21:2 que diz: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá livre de graça. Olha que tremendo. Quem já começou a receber do Espírito Santo aí, ó? Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Hoje nós somos livres por causa de quê? Da graça. Ou seja, nesse ano, que é o ano sabático, o ano do descanso, por exemplo, os escravos hebreus eram libertos. As dívidas entre os hebreus eram perdoadas, né? E a terra descansava. Era um tempo de pausa, de confiança em Deus e na provisão divina. Gente, vocês sabiam que tem estudos que estão dizendo não, estão comprovando que nos últimos 30 anos a nutrição dos alimentos caiu, eu não sei se foi, agora eu não estou lembrando exatamente, mas acho que foi em média 30%. Eu posso estar falando besteira, mas foi bastante, eu não estou lembrando o número exato. Ou seja, a mesma cenoura que você comia nos anos 70, hoje não é mais a mesma coisa. Hoje ela tem muito menos nutriente. Você sabe por quê? Porque a terra, hoje, ela já não descansa mais. É colheita em cima de colheita. E os produtores, cada dia menos, estão dando menos descanso para a terra. O nome disso é ganância. O nome disso é ambição. Eles não dão espaço mais para a terra descansar. É só inseticida, né, que eles colocam agora, fertilizante em cima de fertilizante, e a terra já não para mais. Tem que ter comida para esse tanto de gente que tem sobre a terra. Então, isso está sendo prejudicado na nossa alimentação, nos adoecendo ainda mais. Isso aqui não sou eu que estou supondo, não sou eu que estou falando. Isso são pesquisas, muitas pesquisas científicas, e a maior razão disso é a terra não ter descanso. O descanso, o ano favorável, quem estabeleceu foi Deus, por uma razão. Nós precisamos do descanso. Nós precisamos, em algum momento, deixar as dívidas, falar assim: meu Deus, aquela coisa, aquela pessoa, aquele sentimento que me escravizava, eu solto, eu libero, porque eu também sou livre pela graça de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, minhas irmãs? Glória a Deus, aleluia. E Deus, ele deixa bem claro em sua palavra: mas ai daquele que se usar disso com maldade. Eu sei que a minha dívida vai ser perdoada, então eu não vou pagar, porque eu sei que falta 3 anos para minha dívida ser anulada. Gente, é igual quando você deve no Serasa. Não, daqui a 5 anos vai ser perdoado. Então, eu não estou falando isso por um julgamento. Só Deus sabe da sua situação. Mas você deve sim colocar suas dívidas diante de Deus e falar: Senhor, como eu posso fazer para eu honrar isso aqui da melhor forma possível? Porque eu sou uma serva do Senhor. Eu não admito eu me comportar como as pessoas do mundo, talvez por uma falta de sabedoria, ou porque você era do mundo, você caiu numa situação de dívida.
mas peça ao Senhor, porque Ele perdoa dívidas, Ele nos ensina a perdoar dívidas. O próprio Serasa perdoa dívida, mas será que é esse posicionamento que Deus quer de você? Aquela pessoa que talvez você deve, inclusive eu tenho um livro aqui que eu tenho que devolver, o livro que você precisa devolver, a roupa que você precisa devolver, tenha um posicionamento que vai honrar Cristo em todas as coisas. Eu não sei porque que eu falei isso, mas se tiver alguém aí nessa situação, né, apresenta isso para Deus. Tá bom? Pode ter passado muito tempo, mas se você acha que ainda cabe esse posicionamento, né? Então cuida, né? Bom, e aí, o que que esse povo fazia no jubileu e o que que esse povo fazia no sétimo ano no sabático? Ah, ficava à toa. Não, claro que não. Claro que eles não ficavam lá no Instagram, né, minhas irmãs? Porque graças a Deus nem existia naquela época. Mas eles praticavam. A Cleiton falou uma coisa aqui muito interessante. Talvez você seja a única Bíblia que a pessoa vai ler, né? Vamos glorificar a Deus nas nossas atitudes. É, isso significava, sim, o descanso físico, mas também a gente pode entender que ele falava de restauração emocional, de libertação espiritual, de provisão sobrenatural, de recomeço familiar, porque as pessoas ficavam mais unidas, ficavam mais em família, né, nesse período. Então, eu achei muito interessante, porque eu falei, nossa, se as famílias da congregação começarem a viver o ano favorável do Senhor, elas vão entrar num descanso e um recomeço familiar. Glória a Deus, aleluia. Significava também que tinha mais adoração coletiva, porque a palavra de Deus, né, era ali lida eu não sei nem como é que fala, nas praças públicas, eu não sei nem se era praça, né, que falava, mas assim, e aí o que que o povo comia? Porque o povo não trabalhava, não colhia, não vendia, eles descansavam no Senhor. A confiança da gente tem que ser tão tremenda que o que Deus nos deu em tempo de fartura, e a gente vê isso também na história de José, que aquilo que Deus nos deu em tempo de fartura, com a nossa boa administração, através da sabedoria que Deus deixou para nós, e hoje nós temos ainda mais através do Espírito Santo, nós podemos o quê? Ter o suficiente no tempo da pausa, ou até mesmo no tempo de escassez. Vocês sabiam, minhas irmãs, que isso acontece até mesmo na nossa busca com Deus? Porque não é todo o tempo que Deus está derramando aquela presença gloriosa, aquela. Não, tem hora que Deus está mais quietinho, vocês já notaram isso? Mas será que no tempo que Deus estava derramando, você estava ali de fato buscando, se entregando, falando, Senhor, eu quero mais da tua presença? Né? Porque tem tempo que parece que está na sequidão. Parece que você fala, Deus, fala comigo, Deus não fala. Porque você pode estar vivendo um tempo de pausa. E aquilo que você recebeu tem que ser suficiente para você continuar. E continuar buscando, porque a hora que Deus decide derramar também, Ele é um Deus de abundância, um Deus generoso. Aleluia. E a gente pode descansar, porque. Ah, esse versículo eu amo. Salmo 127:2 diz: Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém, minhas irmãs. Eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás, e isso nem foi com a Bíblia. 11 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, aquele problema que está na tua cabeça, tem alguma coisa que você possa fazer em relação àquele problema em plena 1 hora da manhã? O máximo que você pode fazer é levantar e orar. Porque você não pode fazer mais nada, não pode ligar para ninguém nesse horário, não pode ir lá bater na porta de ninguém. Então, a gente às vezes tem que entender que a única coisa que nós podemos fazer é descansar. Aleluia. Glória a Deus. É, E outra coisa, no tempo do sabático, eles entendiam também que aqueles que tinham menos, porque também o que crescesse ali das plantações, quem fosse mais pobre podia ir colher e comer sem problema, tá? Então tinha essa liberação da parte de Deus. Então a gente é ensinado o seguinte, que no ano favorável do Senhor também é tempo de compartilhar, também é tempo de ajudar os menos favorecidos, também é tempo de praticar a generosidade. Aleluia. Então, agora já a gente encaminhando do meio para o fim, né? Já o contexto da profecia. Quando Isaías entregou essa profecia, né, do Isaías 61, aí eu vim para proclamar o ano favorável do Senhor, e tá. Vocês têm que ver uma coisa.
O povo de Deus estava cativo na Babilônia. Aí você imagina o povo lá, cativo na Babilônia, longe da sua terra, tendo que ler. Tendo que ler assim: vim para libertar os oprimidos. Uai, como assim? E eu estou aqui cativo. Então, a promessa, ela sempre chega antes do cenário mudar. E isso se chama fé. Aleluia. Então, o cenário ele não apontava para nenhum tipo de libertação. Talvez hoje, botando aqui no contexto da família, qual que é o versículo? Aí tem vários versículos, minha irmã, mas o versículo base, tá? É o de Isaías 61, que Jesus utilizou em Lucas 4, tá? Do 16 ao 21, que ele lê do rolo, o livro do profeta Isaías, e fala: Eu vim para anunciar as boas novas, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, tá? Esse é o principal versículo de hoje. Aí, voltando lá. Então, talvez hoje você olhe para a sua família e você pergunta assim: meu Deus, como é que essa promessa vai se cumprir aqui desse jeito? Eu não vejo saída, mas eu sei que aqui nessa congregação tem muita gente de fé, tá? Nós estamos aqui porque nós temos fé. Talvez você só precisa ter a sua fé fortalecida. Eu sei que você já crê. Aleluia. Então, Deus é fiel para cumprir, mesmo quando o cenário diz o contrário. Mas atenção, atenção, porque nesse mesmo tempo onde se falava que haveria um libertador, também havia profetas, tá, que falavam assim: paz, paz, enquanto não há paz, tá? Então, tem gente que vai falar para você assim: ah, não, você é filho de Deus, você não merece sofrer, você não tem que sofrer, essa prova não vem de Deus, sabe? Então, é preciso passar o tempo, sim, da maturação, porque ter uma promessa não significa ausência da guerra. Ter uma promessa significa a presença de Deus, significa que você tem certeza de que a vitória virá, mesmo que os seus olhos não contemplem. Deus, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Agora, uma das partes que eu acho mais interessantes, quando Jesus declara, né, que o Espírito do Senhor o ungiu, é que ele declara o tempo da graça, que o ano favorável já chegou, né? É, basicamente, Jesus está dizendo: eu sou o descanso, eu sou o sabático, eu sou o jubileu, sabe? Inclusive, para algumas pessoas que se perguntam: por que que a gente não guarda mais o sábado? Porque Jesus, né? Ele é o próprio descanso, ele é o próprio sábado, ele é a restauração. E essa libertação, ela está disponível hoje. Não é necessário mais você esperar um calendário para subir a Jerusalém para celebrar. Está disponível hoje. Você não precisa mais ir à sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Você não precisa mais mandar encomendar um rolo com a escritura de tal profeta para você ler a palavra de Deus. Eu creio que o tempo já é e o tempo chegou em que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Está tudo se movimentando muito rápido, muito rápido. Por quê? Porque a vinda do Senhor também está mais próxima. Assim, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Então, o descanso, ele é parte da criação de Deus, não é preguiça. Movimento nem sempre significa que as coisas estão andando. Às vezes o movimento é só a agitação. Quem está se afogando, se alguém for pegar para ajudar uma pessoa que está se afogando, ela tem que ter até cuidado, porque a pessoa se agita tanto que se deixar morre o que está se afogando e o que foi ajudar. Porque é agitação. Muita agitação ela pode até matar. Mas o descanso, mas o movimento não. O movimento que Deus decreta, não. Sai da tua terra, da tua parentela e vai. Sai da tua terra, da tua parentela e vai. Várias vezes nós vemos Deus decretando, é hora do movimento.
Às vezes você foi isolado, às vezes você mudou de uma cidade para outra, e você não está entendendo nada, você odiou a mudança, mas vá com o coração, com expectativa daquilo que Deus vai fazer. Talvez você ainda não entendeu porque você ainda não descansou. Nem toda agitação é movimento. Aleluia. Agora já quase encerrando, minhas amadas. Perdão. O perdão é o que começa a restaurar as coisas. Voltando lá um pouco nessas ordenanças do ano sabático, né? Ao fim de cada 7 anos, Deuteronômio 15, de 1 a 2, vai dizer: ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Imagina, tá? Se tudo aquilo que foi perdido na sua casa, confiança, afeto, as suas finanças, os teus sonhos, se você começar a decretar o ano favorável do Senhor, haverá remissão, haverá restituição. Famílias que são marcadas por culpa, mágoas, silêncios, elas precisam desse tempo de graça. Às vezes, você está vivendo o silêncio de alguém. Porque alguém não te pediu perdão, você está carregando aquela raiz de amargura. Ontem eu passei em frente a uma casa, eu só passei, e eu vi uma mulher conversando com alguém, mas ela falava assim, minhas irmãs, por Deus, e você vai se reconhecer nessa fala. Porque nesse tom, ninguém me ajuda. Você sabe que tudo que eu faço sozinha. Se não sou eu, por mim mesma, entendeu? Alguma coisa assim, eu passei e ela estava nesse tom. Então, todas nós nos reconhecemos em algum momento. E aí, quando eu comecei a identificar a fala daquela mulher, eu pensava, essa fala é de frustração. Primeiramente, porque ela está falando praticamente sozinha. A pessoa que está ouvindo, ela não está em uma conversa, sabe? É um desabafo. E muitas vezes a gente só quer desabafar porque a gente só quer que aquele sentimento que nós estamos sentindo seja validado. Você talvez não vai encontrar validação e muito menos aprovação nos homens. Que o seu sentimento seja aprovado, acolhido. Minha irmã, desista disso. Entregue esse sentimento ao Senhor, porque ele foi pisoteado, cuspido, rejeitado, não teve nenhum sentimento no Senhor naquele momento, indo para a cruz que tinha sido validado. Ele foi acusado, foi mentido. Entregue a ele, ele sabe. Somente perdoe, mesmo se o pedido de perdão não vier, e fala: Senhor, eu preciso desse tempo de graça. Aleluia. Aleluia. E também, uma coisa interessante, eu vou abrir um parênteses aqui na história do ano favorável do Senhor, tá? Os escravos, eles seriam libertos, porque antigamente, olha que interessante, tinha esse costume, tá? Ah, fulana, sei lá, vou pegar aqui Renata. Renata, eu tô te devendo uma dívida, mas eu não tenho como pagar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me vender como escrava, e aí eu fico como tua escrava, faço o serviço para você, e assim a dívida é perdoada, né? Aí eu pago para você em serviço. A Renata vai falar, não, beleza, tranquilo, tá tranquilo. Só que ao final desses 7 anos, eu tinha que ser liberta, tá? Se eu não fosse liberta antes. Só que, às vezes, o escravo, ele era tão bem tratado dentro daquela casa, às vezes, o escravo ali tinha filho, constituía uma família, né? E Êxodo 21, do 5 ao 6, vai dizer: se aquele servo se aquele servo disser, amo a meu senhor, não sairei livre, então o seu senhor furará a sua orelha e este o servirá para sempre. Glória a Deus. Então, no ano de libertação, o escravo ele era liberto, mas alguns escolhiam ficar por amor a uma aliança, por amor a um pacto. E Paulo vai nos dizer lá na frente no Novo Testamento que nós somos escravos de Cristo por amor. Sim, nós somos filhas, né, amadas, queridas, co-herdeiras com Cristo, mas também somos escravos por amor. O que que isso quer dizer? Que muitas vezes nós não vamos fazer aquilo que nós queremos.
mas nós escolhemos ficar por amor. Nós escolhemos ficar por amor. Eu não sei o quanto você aguenta ficar por amor e o quanto Deus lhe pede para ficar por amor, mas muitas pessoas escolhem ficar por amor. Ele nos chama a amar de volta por causa da aliança, não por obrigação. Assim foi na história de Ruth e de Noemi. Ruth não tinha mais obrigação com Noemi, mas ela escolheu ficar. E por causa desse coração tão genuíno, Deus a concedeu grande honra. Gente, já pensou o que está na linhagem de Jesus? Não tem, nossa, para a gente hoje olhando para a genealogia, talvez Ruth nem sabia que isso ia acontecer. Deus nunca revelou isso para ela. Mas hoje a gente vendo, né, a gente pensa, caramba, que honra, né? Então, um ponto que eu quero deixar para vocês é famílias restauradas são feitas de pessoas que escolheram permanecer. Agora, o último ponto que eu quero deixar para vocês, tá? Se a sua família hoje está ferida, lembre, Isaías 61:1. Ele me enviou a restaurar os contritos de coração. Talvez tenha um machucado aí nesse coração. Não deixa que isso se torne uma raiz de amargura, mas um meio no qual o Senhor pode trabalhar, porque Ele não dispensa um coração contrito. Ele está próximo e Ele cura. Está precisando de uma reconciliação? Conversa, libera perdão. O ano do favor é tempo de reatar laços, né? Às vezes você está com alguma coisa agarrada na sua vida porque você não libera perdão. Sabe, uma vez com uma certa psicóloga que eu fiz terapia há um tempo, eu acho que foi ela, que falou assim: coloca uma cadeira e talvez você não tenha oportunidade de dizer isso para tal pessoa, coloca uma cadeira e tenha uma conversa franca. Tira aquilo do teu peito. Às vezes escreva uma carta, sabe? Às vezes você não entrega para a pessoa, não tem como mais, mas entrega para Deus. Entrega para Deus. É importante a gente falar, é importante a gente colocar para fora o silêncio. Às vezes ele é sabedoria, mas às vezes o silêncio também, ele na verdade pode ser um copo de veneno, né? E se alguém está precisando de uma salvação na sua casa, declare, né? Que comece a declarar que essa pessoa vai voltar para Jesus, porque a palavra de Deus fala que Deus, né, em Isaías 61, que Deus nos ungiu, né, para trazer de volta a visão aos que estão cegos. Os que estão perdidos é porque muitas vezes eles estão cegos, né? O coração foi endurecendo, Satanás foi trabalhando numa cegueira espiritual, né? E se você está passando em crises, inclusive essa semana eu estava olhando que uma das maiores causas de divórcio, a gente pensa que é o adultério, mas não é, tá? São crises financeiras. Então, a gente tem que crer que Deus provê no descanso, a gente tem que procurar meios, né, de fazer um melhor planejamento financeiro, seja qual for o seu problema hoje. Comece a declarar sobre a sua vida, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele então cerrou o livro e devolveu ao assistente. Aqui o interessante é que o versículo 19, tá? De Lucas 4, está sozinho assim, e proclamar o ano aceitável do Senhor. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, né, que encheu a boca dos profetas, que estava lá na criação do mundo, que enchia Jesus, ele também hoje está dentro da gente. E nós temos a autoridade de proclamar o ano aceitável do Senhor na nossa vida, na nossa família. O ano aceitável do Senhor não é daqui a 7 anos. O ano aceitável, favorável do Senhor não é daqui a 50 anos. O ano favorável do Senhor é hoje. Glória a Deus, aleluia. Para a gente concluir, declare mais uma vez: estou vivendo o ano favorável do Senhor na minha família. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de convidar agora uma irmã
para estar fazendo essa oração, a oração pelo ano favorável do Senhor nas nossas famílias e na nossa vida. Alguma irmã que queira estar orando a respeito, pode usar a oportunidade. Amém, irmão Winnie. A Glória a paz do Senhor. Deus. Fica à vontade, minha amada. Eu preciso estar orando pelo ano favorável do Senhor em nossas vidas, em relação à nossa família, em relação a tudo que você pregou, mas a minha necessidade nessa tarde é estar orando pelo ano favorável do Senhor pela nossa família. Eu tenho uma família que é de muito difícil diálogo, e isso desde os meus antepassados até hoje, na geração atual. É muito difícil o acesso. Eu tenho minha mãe que tem um coração muito magoado, muito endurecido. E eu preciso declarar que esse é o ano favorável do Senhor no meio das nossas famílias, que é necessário onde a gente precisa perdoar para amar. E eu falei isso para minha mãe. Na última vez que eu estive na casa dela, eu falei para ela, falei, minha mãe, a senhora tem tanto amor dentro do seu coração, e a senhora está distribuindo somente entre duas pessoas. Mas o dia que a senhora perdoar, a senhora vai conseguir amar todos os seus outros filhos. E a senhora não perdoa porque não quer amar. E aí, se perdoar, vem o desejo de amar. E a senhora acha que se amar uns, vai deixar de amar outros. E é muito triste, difícil. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa curada em relação a esses sentimentos. Eu falei com ela com muito carinho, com muito respeito. Mas em outras épocas sairia da casa dela muito. É claro que é triste, é claro que é triste. Mas não é o suficiente para isso criar uma mágoa dentro de mim, fazer eu odiar alguém, fazer eu odiar minha geração, meu neto, meus filhos. Não é o suficiente. Vovó está orando. Não é o suficiente. Então, irmãs, essa palavra nessa tarde, hoje eu estava falando isso com a minha cunhada, eu falei assim, amanhã é aniversário da minha sobrinha. Só pra dizer, filho, vovó tá orando, não pode, agora não, espera um pouquinho, tá bom? Amanhã é aniversário da minha sobrinha, só para as irmãs entenderem. E aí a minha cunhada falou assim, vamos na casa de Carol, é aniversário dela, vou ver se a sua mãe vai. E aí eu falei para ela tudo que tinha acontecido no dia que eu fui na casa da minha mãe, que eu sou uma das filhas que a minha mãe não gosta, que diz que não gosta, mas ama. Eu sei que ama.